Boa noite a todos. Esta é mais uma APROCIM, Técnica Energética Grupal, né? Meu nome é Carlos Menezes, sou voluntário docente na ACIPEC, que patrocina essa prática todas as segundas-feiras desde 2003, mais de 20 anos dessa prática energética de exteriorização de energia, né? Falando um pouco mais sobre o que é a APROCIM, que é a técnica energética interassistencial, grupal, presencial e à distância, né? E você também pode participar conosco, caso queira, né? Para isso, você vai fazer dois cursos, né? Vou mostrar para vocês aqui quais são os cursos que você tem que fazer. Você vai entrar nesse QR Code aqui, vai dar pausa, vai ler com a sua câmera e vai poder entrar na nossa lojinha Evolua App, né, na internet, onde você vai comprar dois cursos, Introdução à Conscienciologia e Reorganização Extrafísica, ok? E aí você vai estar apto a trabalhar conosco. Você pode também comprar o nosso livro Assistência Energética Planetária Aproxim e pode montar um grupo, né, para fazer esse trabalho maravilhoso em prol do planeta, né, em prol da sua cidade, do seu bairro, né, como você quiser. A Aproxim, ela começa às 18h50, segundas-feiras, né, na nossa sede em Jundiaí, São Paulo, e tem voluntários que trabalham remotamente, como é o meu caso, né, que eu faço a gravação aqui da reunião, e tem outras pessoas em outros estados e até em outros países, e vai até às 20 horas e 5 minutos. Nos reunimos aqui no Zoom para fazer os nossos relatos, se houve projeção, clarividência, clareaudiência, e você pode participar, né, conosco, se inscrevendo no nosso canal, curtindo, comentando, compartilhando, tá bom? Faça isso para termos mais alcance, né? E estamos aqui aguardando o nosso pessoal. Já estou vendo a Tânia aqui. Vocês já estão prontos aí? Boa noite. Ok. Tá, já Sim. então. Tânia, você pode assumir daí. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Boa noite. Vamos para os relatos aí da noite. Eu vou chamar o Gotardo, que ele tem pressa em sair. Assim ele vai ser o primeiro, depois ele passa para mim e a gente continua, ok? Boa noite a todos, tudo bem? Na fase um, eu exteriorizei bastante energias, o campo estava muito tranquilo e fiz uma boa preparação. Ah, Na fase 2, no arco voltaico com a Berenice, eu senti na frente dela, afastado do corpo, tipo um facho de luz, no começo, bem no começo. E depois saiu e senti muito calor nos palmos chácaras e uma energia bastante tranquila, bastante homeostática. Recebendo, eu senti muitos cheiros diferentes, olorização, e senti um banho de energia, o qual sou muito grato a Berenice. A fase 3, eu nem percebi o campo girando, mas eu tive uma para-percepção muito interessante, assim, muito bacana a nível pessoal, e me deu uma energia muito homeostática e foi passando por todas as fases, foi passando pelas conexões, mantendo essa para-percepção que foi muito bacana, foi legal mesmo. E na fase 5 no bolsão, eu exteriorizei as energias melhores para o meio ambiente, para que a humanidade tenha um cuidado mais apurado, mais acurado com relação ao ecossistema, a, ao meu grupo Karma Familiar e o quadrante América do Sul, Brasil. Na fase 5 foi só a parte 2 foi só exteriorização de energias e fiz uma boa desassimilização. Estou muito bem, muito tranquilo. Desejo a todos uma ótima semana. Amém. Agora sou eu, Carlos. É uma boa preparação.
eu coloquei muitos pedidos até antes, né, do pilar, eu coloquei no campo, né, para assistência. Já sentia bastante movimentação no campo, grupos de amparadores. No arco voltaico, recebendo da Zaide, eu senti uma energia quente que percorria todo o meu holossoma, me proporcionando um bem-estar muito grande. Energias fraternas. Gratidão, Zaide. Aplicando, eu enviei as melhores energias de refazimento, com muito fraternismo, energias assim, que também subiam e desciam, né? O holossoma, percorriam o holossoma da Zaide em grande velocidade. E pude perceber, né, o acoplamento que antecedeu aí do amparador. Pilar energético, ele girou na cor verde, era uma cor assim, verde neon. E já tinham muitos assistidos aqui no campo, e coloquei os assistidos também, que a gente faz a chamada no início, né, da Aprocim, para que fossem atendidos. E o pilar, ele girava por trás de todos os aproximadores, e a roda, ela era muito maior, como que todos os que estivessem, né, ausentes aqui da presencial, estivessem à distância, também estivessem aqui fazendo parte, né, da grande roda aqui do aproximário. Na OFIEXIS grupal, eu pude perceber assistidos sendo encaminhados para cada um para um local adequado, né, para o seu tipo de problema. Na central das energias, eu recebi um grande aporte energético. Das verdades, senti a presença dos longilíneos. Tinha uma música suave, muito gostosa no ambiente. Não conheço a música, mas era muito calma, muito serena. E os amparadores longilíneos também aqui, né? E vozes, muitas vozes. Na serenosfera, eu ouvi uma discussão. Depois, eu vi assim a percepção de um mar distante e uma música que vinha de alto mar. E com isso acalmou, né, essas pessoas que estavam discutindo. No Bolsão Fase 5, parte 1, exteriorizei para o meu quadrante América do Sul, para o Brasil, para os patriotas, os presos políticos, né? Que eles recebam aquilo que for o melhor para eles nesse momento. Para a minha oficina em meio ambiente, para o planeta como um todo. Exteriorização assim, de muita ectoplasmia, emanando paz, amor e união entre os povos. No Bolsão Fase 5, parte 2, projeto SETA, muita movimentação no campo, novamente os longilíneos se faziam presente. Tinham bastante amparadores ao redor do Gotardo, ao redor da Silvana, e assim, conforme ia falando, né, a gravação, ia colocando os pontos aí para serem assistidos, né, eu percebi uma luz acendendo em todo o corpo dele, tanto da Silvana como do Gotardi. Foi muito interessante. E assim ela modificava a cor, acho que de acordo com a necessidade, as cores iam mudando. Eles receberam muita, muita energia. E no transcorrer aí da Procin, às vezes eu olhava para as pessoas e não via ninguém aqui, parecia que todo mundo sumia, de tanto ectoplasma no ambiente, né? Estou bem, acabei muito bem, agradeço a todos pela energia, uma boa semana, obrigada. Olá, boa noite a todos. Então, já no campo, inicialmente na fase 1, eu já pude perceber um aporte assistencial bastante intenso, os assistidos da noite, as solicitações, e na fase 2, recebendo do Toninho, eu senti um fluxo de energia bastante forte no frontal, no local, uma energia muito agradável, e só tenho a agradecer ao Toninho aí as boas energias. E aplicando no Toninho, eu percebi
algumas consciex que foram assistidas dentro do campo do Toninho e a presença também dos amparadores. E uma energia também muito fraterna, muito assistencial. Tá? No pilar energético, eu percebi o pilar girando de uma maneira mais lenta, um pilar volumoso, e o que mais destacou foi o FIEX grupal da Procim, né, acolhendo um volume muito grande de consciex para receberem assistência. E consciex também que são provenientes do projeto SETA. Já nas demais fases, eu percebi na serenosfera também uma assistência muito intensa dentro dessa conexão. E no projeto SETA, exteriorizei para o meu quadrante holopensênico, que é América do Sul, e para oficina na área da saúde, e na parte do projeto SETA, a presença de amparadores diferenciados, promovendo aí um aporte assistencial para o Gotardo, para a Silvana e para todos os aproximadores em geral. Tá? Fiz uma excelente desassimilação, agradeço aí, uma boa semana a todos. Boa noite a todos. No início, deu para perceber que o Aprocin já estava formado. Uma energia muito boa e um ambiente muito agradável. No segunda fase, recebendo a do Walter, deu para sentir uma energia muito agradável, penetrando por todo o corpo, uma energia muito boa mesmo, que deu para a gente sentir muito bem. E quando apliquei no Walter, procurei retribuir como ele passou para mim toda aquela energia. Só que no final eu tentei aguentar, mas deu uma vontade de espirrar bem no final mesmo. Então, peço desculpa. E na outra fase, no pilar, no pilar deu para perceber também, o pilar, muita gente no campo, no centro, muitas pessoas falando, orando, e nas outras fases só exteriorizei. Estou bem, boa noite a todos e boa semana. Obrigado. Boa noite a todos. Na fase 1, sem percepções, instalei viver, exteriorizei para o campo. Na fase 2, no arco voltaico, aplicando na Isabel, eu senti muito calor vindo da cabeça dela, meus palmos chakras aqueceram bastante, e depois eu senti energia nas costas e enviei, exteriorizei, enviei bastante energia de amor e paz. Recebendo, eu senti a região da testa aquecida e senti novamente energia nas costas e peito e ativação do cardíaco. Na UFIEX, vi luzes amarelas com halo verde. E uma palavra que ficou várias vezes repetindo, que para mim, não faço ideia do que seja, mas é uflutacin. Não sei se é algum tipo de medicamento, alguma coisa, né, Walter? Mas essa é a palavra. E até o final da fase 4, me veio a imagem clara de um pedaço de carne, tipo um pedaço de carne de churrasco, assim, cinzentadinho no ponto, assim. Fase 5, esterilizei para os assistidos da noite, para o Gotardo, para a Silvana, do Projeto SETA. E por 2 vezes percebi meu corpo todo muito tenso, principalmente nas costas e ombro. Então eu relaxei, só que quando eu relaxei instantaneamente eu senti calor pelo corpo todo. E as 2 vezes foi assim. Estou bem, fiz uma boa desassimilação. Agradeço a todos. Uma ótima semana.
Olá, boa noite a todos. Na preparação, o EV para mim foi muito fácil. Fiz conexão com as equipex amparadoras e os aproximadores, intra e extrafísicos também. Aplicando na Silvana, eu percebi que se formou um tubo de luz violeta, rosa e dourado que envolvia o corpo dela todinho, e isso ficou durante toda a minha aplicação. Recebendo, eu tive percepção de ondas energéticas suaves que desciam pelo meu coronário e iam até meus pés. No pilar, eu percebi que ele se formou rapidamente, era muito alto, em formato de um funil de ponta cabeça. Havia luz também violeta, rosa e dourada, que envolvia todo o campo. Nas conexões eu apaguei completamente, voltei no bolsão, na parte 1, mentalizei o planeta e me veio à mente para exteriorizar para as pessoas submetidas a regimes políticos que não permitem a liberdade de expressão e escolha. Então, eu pensei nos países, principalmente na Coreia do Norte, Venezuela, esses países, Rússia, e me veio uma tristeza muito grande de pensar que todos nós somos consciências livres, mas muitas não conseguem usufruir dessa liberdade. Exteriorizei para os países em guerra e conflito, pedindo paz e lucidez para a humanidade. Na parte 2, o campo ficou denso e muito frio. Exteriorizei minhas melhores energias para o Gotthard e para a Silvana, para que eles fossem assistidos naquilo que fosse o melhor para cada um. Percebi que os familiares dos dois eram trazidos no campo para receber assistência também. Eu terminei muito bem, fiz uma excelente desacém e agradeço a todos aí uma excelente semana. Olá, boa noite a todos. Logo de início, da fase 1, quando eu comecei a movimentar as energias, me veio uma alegria muito grande de poder participar aqui, né, do grupo da Aprocim. Já tempo que não vinha essa sensação de alegria, né, de contentamento. Aí eu comecei a movimentar as energias e logo em seguida daí o Gotthard já veio fazer a aplicação do arco voltaico e já potencializou o equilíbrio dos chakras. Quando eu apliquei nele, eu percebi bastante energia saindo na cor dourada, que envolvia toda a cabeça dele e no sentido do chakra mesmo. E a presença do amparo. Bom, nas demais fases, começou para a esquerda, né? Na fase 3, a movimentação do pilar. A partir daí, eu já me desconectei um pouco, já aumentou minha expansão do holochakra, já percebi bastante ectoplasmia e tive bastante períodos de apagões. Tanto é que para mim passou muito rápido quando falou a fase 6, eu falei, nossa, já falou a fase 6, já é para desassimilar. E eu não sei para onde que eu fui, mas tudo bem, eu acho que foi bem proveitosa a nossa atividade aqui. E agradeço e uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Bom, no campo ele iniciou bastante calmo, tranquilo. Eu vi uma borboleta dourada, bastante brilhante. No arco, recebendo do G, eu senti uma energia fraterna e amorosa e ativou o meu cardíaco. Aplicando, a percepção que eu tinha é que ele era uma mulher. Não vi, assim, era uma mulher. Para mim era uma mulher que estava ali. Inclusive, eu senti um cheiro bastante adocicado. E vi muito o campo dele rosa. No pilar, ele girou de forma bastante intensa, rápida, e eu me vi no hospital com muitas pessoas com bolhas na pele, e principalmente assim na região das pernas, bastante mesmo, bastante purulentas. Nas conexões, na UFIEX, eu tive tamponamento no ouvido, na central de energia eu ouvi muita conversa, muita falação e movimento aqui no campo. No Da Verdade, eu ouvi radialista, vi apresentadores de jornal, veio muito aquele Zebete na minha cabeça, que minha mãe escutava o Zebete, Gil Gomes, bastante mesmo. Nos evoluciólogos e no planeta Irmãos, eu vi uma nave bem diferente aqui em cima,
ela era triangular e saíam de aspectos femininos bem altas, e elas iam assim, muito, muito altas, elas iam chegando bem assim no meu frontal. Aí eu perguntei, né, do que elas estavam fazendo ali. Elas falaram que estavam trabalhando na parte de sanitarista do planeta Terra. Aí logo já veio a serenosfera, tomei bastante banhos energéticos, é bem gostoso. No bolsão, na oficina, eu pensei no hospital, mas acabei indo enviar energia para a prefeitura de Tupéva. No quadrante, na África, eu vi o gorila, fazia tempo que eu não vi o gorila, e vi muitos ciganos, mas assim, muitos, eles estavam aqui passando, eu abri bem os olhos, assim, até para ver se eu realmente era ciganos, que acho que eu nunca vi aqui no campo, e eles passavam muito, é interessante que eles iam para todo mundo, assim, chegava na berê, aqui, e passavam por elas, acho que ela que estava recolhendo eles aí para algum lugar. No projeto Seta, eu vi o campo da Silvana e do Gotardo bastante azul, azul bem clarinho. Assim, eu senti uma energia bem gostosa vindo deles ali, sabe? Bastante assistência mesmo. Mas aí eu tive muitos, muitos bocejos. Acho que eu nunca bocejei tanto na minha vida. Foi demais, assim, um absurdo. E fiz uma boa assim, tô bem. Obrigada e boa semana para vocês. Olá, pessoal, boa noite a todos. Hoje é minha última participação aqui no Projeto Seta, né? E eu, desde cedo, já estou com aquela sensação de muita gratidão pela oportunidade de participar e ter vivenciado várias coisas, né? Eu coloquei já na fase 1 algumas pessoas que me vieram à mente durante o dia, me conectei aqui aos aproximadores e começaram a aparecer rostos de criança para mim. Na fase 2, recebendo o arco da Virgínia, meu rosto se aqueceu imediatamente. A energia era muito quente. E durante todo o arco, eu fiquei sentindo o meu frontal e o meu cardíaco pulsando. Uma sensação de bastante bem-estar e, no final, veio um cheiro de flor. Aplicando nela, eu vi a Virgínia bem mocinha, bem jovem, com cabelo preto, assim meio chanelzinho, né? E de repente desapareceu a imagem dela, eu só via a Diminer, né? Eu senti a presença do amparador e uma sensação de fraternismo ao final. Na fase 3, o campo ficou bem frio, me vieram novamente os assistidos e o arco girava, o arco não, o pilar girava no sentido contrário. Na fase 4, eu fiquei bastante descoincidida, eu senti mais no central das energias, que a energia girava muito forte em ciclo e eu girava junto com essa energia. Tive bastante bocejos e depois apaguei. Voltei na fase 5, né? Na chamada da fase 5, na parte 1, comecei a enviar energia ao planeta, aos países em conflito, e eu senti bastante ectoplasmia nessa fase. Me vieram também alguns aproximadores que não estão mais aqui com a gente, apareceram para receber assistência, e alguns deles me apareceram durante o dia também. Na fase 2 do seto, o campo, como sempre, ficou muito frio e desciam energias dourada e cor de violeta sobre mim, mas muito intensas. Eles vinham do teto, em círculos, e passavam dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, e desciam e desciam. A partir desse momento aí, dessas energias, eu me vi caminhando num campo bem aberto, parecia um caminho, uma casa antiga ao fundo, né? Depois disso, começaram a passar cenas para mim de pessoas, cenas que eu vivi nessa existência e pessoas do meu grupo Karma. Enquanto passava as cenas, eu ia ouvindo assim, olha, essas pessoas te ensinaram e te ajudaram a ser melhor. Você deve agradecer muito a cada uma delas. E aí eu ouvia mais coisas, mas eu não consigo me lembrar. Eu terminei muito bem e muito agradecida por poder participar. Fiz uma boa assim, uma boa semana a todos. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Ao trocar arco, voltar com a Tânia, ao aplicar, eu enviei a ela as melhores energias e que fizesse o melhor para que ela pudesse receber o que realmente ela precisasse.
E ao receber também, eu recebi uma energia muito gostosa, uma energia de fraternismo, uma energia muito boa. Gratidão, Tânia. E depois, as outras fases, eu fui exteriorizando muita, mas muita energia mesmo. Hoje, uma energia bastante mesmo em todas as fases. No pilar, o pilar girou e se formou aquela grande nave que se forma no telhado da CPEC aqui. Mas enorme essa nave. E eu recebendo, tinha fila para subir na nave. Uns queriam ir, outros não queriam, uns iam dormindo, outros acordados, e eles eram puxados pelos amparadores, que tratavam eles com muito carinho, eles subiam e entrando na nave e sumiam. Entrava na nave e sumia. Nossa, eu fiquei muito emocionada, foi muito gratificante para mim ver tudo isso hoje. E depois, nas outras fases, eu fui, né, envolvendo tudo de luz, os aproximadores, e os pedidos da noite, os pedidos para o nosso país, que seria para mim o FICIM, para que fosse enviado para todos o que eles melhores precisassem, inclusive para todos os pedidos da noite. E o que eu achei muito interessante também, que eu fiquei bem de frente com a Virgínia. E no rosto da Virgínia se formou como se fosse como que eu digo, uma máscara mais espessa e branca. E como se fosse assim, não sei, parecia que se a gente mexesse naquela máscara, ela quebrava. Mas era muito espessa e muito branca, branca, branca. E assim foi desde o início da Procin até o final. Essa máscara, e no rosto dela todo, não se enxergava, só enxergava o cabelo, mas o rosto dela não se enxergava. E no Walter também se formou essa máscara branca, mas não era tão espesso e tão grande como a da Virgínia. E desde o início eu vi muitas vozes mesmo, e enviei para a minha grupalidade também, né, que está precisando, pela dessoma da minha cunhada, e, enfim, para todos. E me senti muito bem em todas as fases, para a paz mundial, para que todos os políticos em geral, cada um tome tempo para fazer o que realmente eles prometeram para o povo, que é uma necessidade geral hoje. E que no nosso Congresso brasileiro venha a verdade relativa de ponta, que também está precisando muito. E muita gratidão a todos os aproximadores, a todos os amparadores e a todos os participantes. Muita gratidão. Obrigada a todos e boa semana. Oi, Carlos, por aqui nós terminamos. Continua daí? Tá joia. Obrigado aos nossos aproximadores em Jundiaí. Vamos dar continuidade aqui. Silvia, pode trazer seus relatos? Boa noite. Boa noite. Vou só aumentar um pouquinho meu som. Na fase 1, eu fiz uma boa preparação e percebi que o campo já estava formado. Da fase 2 até a fase 4, passou muito rápido. Eu estava um pouco dispersa, com muitos pensamentos soltos, e eu não conseguia me concentrar direito. Mas o que eu pude perceber nessas fases foi que a Procin está ficando cada vez mais forte, né? Um campo bem potente. Na fase 5, eu coloquei os pedidos de assistência, mais alguns particulares. Na parte 1, eu exteriorizei energias para o meu quadrante, América do Sul e Antártida. Para mim, o FICIM, saúde de Jundiaí e para o planeta em geral. Na parte 2, eu exteriorizei para os assistidos do Projeto CETA, né? Silvânia Gotardo, e para todos, consciência e consciência.
Na fase 6, eu fiz uma assim, terminei bem, com um sentimento de muita gratidão. A Tânia falou de música, né? Eu também pensei em música, apesar de eu não ter ouvido. Não sei se é porque eu tenho ouvido os áudios dos exercícios com música. A música Então, também. a hora Pode que ser. começou, quando começou a gravação, acho que eu estava esperando música. Não sei se foi isso, mas eu senti assim um pouquinho de falta da música. E é isso. Deixa eu ver é isso aí. Ah, outra coisa. A Silvana falou de aproximadores antigos, né? Que ela viu alguns. Eu não sei se são os mesmos. Mas eu não vi, mas eu pensei hoje bastante durante o dia no Roberto, na Lucelene e na Cidinha. E na Natália também. Não sei se... Obrigado, Silvia. Uma boa semana para você. Obrigada. A Andrea pode trazer seus relatos agora. Oi, boa noite para todos. É, eu também mentalizei todos os aproximadores e para aproximadores, apesar de eu não ter conhecido, né? Percebi o campo quente e assistencial. No arco, tudo bem. No pilar, eu vi várias cenas. E depois, hoje eu não tive muita percepção. E eu tive bastante cenas incompletas também. Na OFIEX eu vi uns cômodos, como se fossem cômodos de casa vazios, e depois em um dos cômodos eu vi uns bebezinhos. E tinha dois que eles tinham algum probleminha físico, assim. Só tinha cabecinha, o corpinho, as mãozinhas, os bracinhos, as perninhas não. Um tava assim, com o corpo físico perfeito, e o outro também tava com probleminha. Mas só vi. Depois depois chegou uma hora que eu não lembro que fase. Eu escutei bater na porta, mas eu até achei que eu ia ter que agir, mas sumiu a cena, sumiu. Nos planetas eu vi uma estrada com umas pegadas, mas não eram pegadas de ser humano, eram umas pegadas branca e a estrada era reta, mas essas pegadas elas atravessavam assim, ia para mata assim. É, Depois eu fui para a fase 5, exteriorizei para minha oficina, para a população de Amparo, que é a minha cidade, prefeito, para ser prefeito, secretário, que eles consigam mais recursos para a saúde, que está bem precária, para os assistidos da noite, para o meu quadrante, e como eu estava sem percepções, eu exteriorizei para as pessoas acamadas, internadas nos hospitais, com câncer, fazendo tratamento, para crianças vítimas de violência, para os idosos, para os cuidadores de pessoas com Alzheimer, para os refugiados, para as pessoas que estão numa cadeira de roda, com problemas mentais, emocionais, físicos, para os animais que sofrem maltratos, enfim. E depois, no projeto Seta, eu vi uma natureza com um riozinho no meio, assim. E depois eu vi uma concierge segurando o pé do Gotthard, ele tentava andar e a concierge puxava o pé dele. E perto da Silvana eu vi um lixo com um saco de lixo dentro. Eu olhei, mas o lixo era fundo. Ele dava lá no fundo, lá bem fundo, assim. E foi isso. E eu também terminei com um sentimento de gratidão,
Porque as pessoas, elas desperdiçam tanto, assim, o tempo delas, assim, com coisas ociosas, e não disponibilizam, assim, a assistir alguém. E as pessoas também estão muito ligadas ao ego, né? Então, eu me sinto muito grata por participar. E boa noite para todos. Obrigado, André. Boa semana para você. Vale. Boa noite. Boa noite a todos. É, na fase 1, eu demorei um pouquinho para me concentrar, mas eu fui fazendo a mobilização básica das energias e logo já senti o campo muito bom. Na fase 2, ao eu me auto-aplicar o arco, eu senti minhas mãos esquentarem e elas pulsavam assim suavemente. Eu percebi a energia penetrando assim do meu coronário e assim indo para o corpo todo. Na fase 3, no pilar, eu me vi lá no aproximário, na CIPEC, com todos os aproximadores, e eu comecei a pensar em todos os assistidos, né, todos os pedidos de assistência. E aí, nesse momento, eu tive assim, como se fosse assim, uma cena, né, que iam fazer assim muita limpeza e estavam assim explicando como é ser essa limpeza. É assim, é o que eu consigo lembrar. Aí na fase 4 eu acompanhei algumas conexões, mas eu não tive percepção, não me lembro de nada assim diferente. Na fase 5, na primeira parte, eu tive um apagão, e aí eu não tenho assim nada de diferente para colocar. Aí na segunda fase eu exteriorizei bastante energia, daí eu já estava mais assim lúcida e mandei as melhores energias, né, para quem estava sendo, quem estava no projeto certo. E aí na fase 6, né, na desassimilação, fiz uma boa desassimilação, mas eu demorei muito para voltar, por isso que até eu demorei para entrar. Mas eu estou muito bem e muito grata por estar mais esse dia participando da nossa Procim. Um abraço a todos e boa semana. Tá sem som, Carlos. Não tem som. Isso porque eu cliquei. Então, hoje eu não cheguei atrasado, não pude participar. Vamos pular para a parte das sincronicidades. Alguém teve sincronicidade ou lembrou de algo durante o que os outros estavam falando? Tá mudo o seu, Tânia. Ninguém está O que lembrando nós de... percebemos aqui no campo foi amparar várias equipes de amparadores, cores no campo, predominou o dourado, movimentação no campo, ectoplasmia, nave, música suave, crianças no campo. Foi, assim, bastante sincronicidade, né, que a gente ouviu aí. É que a Virgínia, ela está saindo agora com o Walter, que elas têm que levar a Isabel, e vai ter que fazer a merchandising. Espera aí, vou colocar na tela aqui para você. Tá, Ó, o curso de sábado, o de ectoplasmoterapia, isso. pode falar. Tá. Peraí. No sábado, nós teremos o curso presencial de ectoplasmoterapia. Será o 2, né? Porque a gente já teve o primeiro, né? E agora vai ser o segundo. Todos estão convidados a comparecer aí presencialmente. Depois nós teremos também, no domingo, a Virgínia, né? Ela vai fazer o projeto SETA.
né? E a última aula será na quinta-feira da ectoplasmoterapia. Ectoplasmoterapia, é isso também? É isso mesmo. Então, é isso que nós temos. Tá, joia? Então, estamos avisados, não percam o curso de quinta, não percam o Posso curso perguntar presencial uma ao coisa? sábado. Diga-se. Oi? Posso aproveitar e perguntar uma coisa para a Tânia? Sim. Se alguém não fez o primeiro, esse presencial, pode fazer o segundo? Olha, se a pessoa já estiver por dentro, já conhece o que é ectoplasmia, já sabe como lidar com isso, que vai ser mais sobre o remédio mesmo, né? Remédio, né? Isso. Tá, Eu que uma acho, pessoa não me vejo perguntou, inconveniente. Se a pessoa já estiver por dentro, né, eu do posso conversar assunto. um pouco com ela, porque ela frequentou a CIPEC, mas faz bastante tempo. Quem que Ainda é? não tinha. A Vânia, A ela era minha Vânia. cunhada. Nossa, faz Uhum. tempo. Poxa, pode Aí ser ela uma me perguntou. oportunidade dela estar retornando e dar Uhum. continuidade a outros cursos que com certeza a gente vai ter, né? Na próximo falar mês para aí ela, então. presencial, tá? Uhum. Qualquer coisa, eu falo para o Walter mandar uma mensagem para você, que eles Tá. melhor do que eu para dizer se pode Uhum. vir Se ou pode não. ou não, né? Tá Uhum. bom, Tá Bê? bom, obrigada. Obrigada. Eu também não participei da primeira. Eu Ah, mas também não participei. mas você já tá. fez o projeto SETA, você já trabalhou com o remédio e tal, sem problema nenhum, pode vir, sem problema. Ah, Tá ok? Eu acho que eu vou também. Hein, pessoal? Ó, seja bem-vindo. A boa, Pode vir. a boa semana para todos, as melhores energias. Tchau, tchau. Para você também. Tchau, tchau.